você, tudo bem? Desta vez no nosso podcast visando o próximo Ecomax Sul, que irá acontecer de 1 a 3 de setembro no Costão do Santinho, eu tenho a Crona Tubos e Conexões. E o prazer de estar trocando uma ideia com o Valdecir Cortman, um dos sócios fundadores da Crona. E aí, como vai você, Valdecir, tudo bem? Oi, Marcão, eu estou muito bem, graças a Deus. Felicidade de estar participando desse podcast, conversando contigo e para a gente colocar aí em dia as nossas conversas, né? Falar um pouco da Crona, falar um pouco sobre o Ecomac. Então, fico à disposição toda sua aí para a gente estar conversando. Muito bem. Ô, Valdecir, você está falando de que cidade agora? Eu estou na sede da Crona Matriz aqui em Joinville, Santa Catarina. Que maravilha, eu estou falando aqui de Londrina. Você sabe que Londrina e Joinville ficam numa queda de braço para saber qual é a terceira ou quarta cidade maior do sul do país. E nós perdemos para vocês, rapaz. Nós éramos a terceira cidade até esses anos atrás. Aí o IDH da sua cidade superou Londrina. Parabéns, sua cidade é maravilhosa, com toda certeza. Obrigado, Marcão. Joinville, realmente, nós somos suspeitos para falar, né? Eu sou joinvilense, né? Nascido aqui. E é um prazer assim muito grande, uma satisfação também a gente ver a nossa cidade crescer como vem crescendo, principalmente nos últimos anos, né? É uma cidade industrial, polo industrial fortíssimo, né? O maior do estado de Santa Catarina, tem o maior PIB. Então é realmente uma cidade que nos privilegia estar com a matriz aqui, ter nascido e estar crescendo aqui nessa bela cidade. Maravilha. Você é um dos sócios fundadores da Crona, a empresa que começou as suas atividades na cidade de Joinville, onde você está, em 1º de setembro de 1994. Estamos nos aproximando, então, dos 30 anos de empresa. Você é graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado com especialização em Marketing, Comunicação e Propaganda. Possui aproximadamente 40 anos de experiência no setor da indústria de Maticom. Desses 40 anos, quanto tempo você jogou futebol de salão? Porque você é um apaixonado pela bola pesada, não é? Eu joguei futsal, na verdade, primeiro como toda criança, jovem, adolescente, né? Na nossa época, jogava nos campinhos de barro, aí, nos gramados, né? Mas eu acabei lá com 14, 15 anos me apaixonando pelo futsal, e aí fui goleiro de futsal, até jogando, não profissionalmente, mas jogando por equipes da cidade aqui, depois pela empresa onde anteriormente eu trabalhava, jogando aí pelo menos até os 19, 20 anos, quase que profissionalmente, né? Chegou perto de ser profissional, né? Cheguei perto, mas na verdade foi uma escolha, né? No momento que eu atingi meus 19 para 20 anos, eu precisei fazer uma escolha, se eu continuaria no futsal ou se na verdade eu continuaria investindo todos os meus esforços na minha carreira, né? E não me arrependo nem um pouco disso, né, da minha escolha, até porque depois, pela minha trajetória, acabou acontecendo de me juntar a mais 3 outros sócios, né, para fundar a Crona em 94. Então, foi um privilégio ter esses sócios que também trabalhavam, todos, já contando um pouquinho da história aí, Marcão, os 3 também trabalhavam na mesma empresa que eu trabalhava, então saímos daquela empresa que era do setor de Maticom, e como todo brasileiro, né, empreendedor, né, com o sonho de ter o seu negócio próprio, nós, em 94, fundamos a Crona e começamos as atividades fabricando somente tubos de PVC. Era bem embrionário, pequenininho, cada um trabalhava nessa empresa num setor diferente, naquelas conversas, obviamente eu estou sendo bem jocoso aqui, mas naquelas conversas de boteco, batendo papo, né? Um virou e falou, que tal, se a gente se juntar? Vamos tentar junto? Vamos. E assim começaram a Crona, provavelmente não foi com aquele grande planejamento, com consultor, coaching, foi muito mais na amizade e na força de vontade de vocês. Foi exatamente isso, Marcão, que aconteceu, né? Na verdade, o precursor de tudo isso foi o Mário, né? O Mário Borba. Infelizmente, ele nos deixou aí bem no princípio da Covid, foi um impacto muito forte para nós todos, né? Mas acabou nos deixando em 2020, mas ele foi o precursor de tudo, ele que começou com a ideia e veio conversar com os outros 3 sobre esse ideal
de formar uma empresa diferente, e realmente, como você falou, sem consultor, sem nada de head em cima disso e tal, sem coaching, muito mais da cabeça e na percepção de que é um negócio que poderia dar certo. E hoje estamos aí, esse ano completando 29 anos, em setembro, né? E como você mesmo falou, já nos aproximando aí para em 2024, então, fazer 30 anos de empresa. Que maravilha, eu tenho um histórico aqui da Crona, mas eu vou voltar também agora a falar sobre o marketing esportivo. Você, com a sua experiência em marketing, comunicação e propaganda, você observou duas paixões, então. A que você tem com tubos e conexões e a do esporte que você foi um abnegado jogando, porque já é um cara corajoso, porque eu me lembro nas brincadeiras de campinho, toda vez que alguém precisava ir pro gol, alguém falava, eu não vou no gol não. Futebol de salão, então, que o chute é muito mais poderoso, o cara tem que ter muita coragem para ir no gol. Os dedos arrebentam inteiros. Então, o goleiro de futebol de salão, ele tem que ter muita agilidade, muita presteza, mas também muita coragem, porque a pancada é forte. Tudo isso junto fez com que você, na hora, com a oportunidade de ser um marqueteiro e colocar a Crona em destaque, você acabou sendo patrocinador e campeão da Liga Nacional de Futsal em 2017, que é um grande feito, campeão da Supercopa de Futsal em 2023 agora e tricampeão da Taça Brasil de Futsal. Meu amigo, é um pouquinho do técnico, é um pouquinho do ex-jogador e um pouquinho do empresário, junto com o marqueteiro. Então a receita deu certo. Aí, Marcão, é muito importante colocar alguns aspectos aí, né, e ter a oportunidade de falar, né, sobre isso. Na minha especialização em marketing, a minha tese de defesa foi justamente pelo marketing esportivo, né, como você dar visibilidade para a marca, né, ou seja, a utilização do esporte como ferramenta de marketing para justamente você dar maior visibilidade para a tua marca, até porque é sabido por todos, né, de que o esporte, ele traz uma mídia espontânea gigantesca, né, e então foi a minha tese, e aí aconteceu, para contar rapidamente a história, o Joinville voltou para a Liga Nacional de Futsal em 2003, e ela passou 2003, 2004 aqui na cidade praticamente sem patrocínio nenhum, somente com o apoio da prefeitura. E quando nós fomos procurados em 2005, eu enxerguei ali uma oportunidade pelo futsal, com aquela tese que eu já defendi, e aí onde eu aprimorei o conhecimento sobre como fazer isso acontecer, ali eu percebi uma oportunidade que estava vindo para a Crona, até porque nossos concorrentes, nossos players são gigantes, Sim. São grandes empresas, Exatamente. E que têm um orçamento de comunicação também milionário. Exatamente. Então, como é que a gente poderia fazer como empresa pequena, fazer a nossa marca aparecer para o consumidor final, aparecer para os nossos clientes? E aí foi quando eu olhei ali uma oportunidade, porque o time de Joinville estava sendo bem formado, uma equipe competitiva, porque eu também sempre falo, no marketing esportivo você tem que ter um determinado cuidado com a tua marca, porque a equipe que você patrocina, independente da modalidade que seja, ela não pode ser aquele time de ser saco de pancada, né? Exato. Claro que assim, eu não quero desmerecer as equipes que têm projetos com orçamento inferior, seja em qual modalidade for, né? Mas é sabido de que quando você associa a tua marca a uma equipe que ela é competitiva naquela modalidade, é lógico que a tua marca vai aparecer mais, porque aquele time ele fica com maior evidência. Sim. E a gente percebeu que o futsal de Joinville tinha um projeto, tá, que não seria de curto prazo. E aí foi algo que a gente enxergou também como Crona, e eu sempre defendi isso, de que quando você entra num projeto, eu digo isso até para hoje do outro lado, como sendo diretor do futsal do Jack Crona, né? Eu digo para os outros investidores que vêm conosco isso, eu digo isso, olha, não queime o seu investimento, nós vamos trabalhar para que a sua marca apareça, né? Então você também tem que estar atrelado a pessoas que trabalhem em prol da tua marca, porque é isso que, na verdade, vai gerar, como a gente já falou, fortalecimento daqueles que investem no esporte, né? Então, sim, nós fizemos isso desde 2005, logo em 2007 nós fomos vice-campeão da Liga, então, assim, já começou a se mostrar que o projeto daria certo. Em 2009, nós
como Crona e principal investidor, praticamente éramos investidores sozinhos do futsal de Joinville, nós assumimos a gestão, nós fizemos um acordo com a prefeitura naquela época, até porque houve uma transição com o novo prefeito entrando na cidade, e conseguimos fazer essa transição fazendo com que a prefeitura não fosse mais a gestora do projeto, e sim que ela fosse uma apoiadora e investidora. Entendi. Né? E a partir dali eu me tornei também um gestor, né? E aí busquei impulsionar dentro do próprio futsal um modelo empresarial, e que acabou dando certo até hoje. Né? Então, o esporte como aí... empresa, né? O esporte como empresa, exatamente, né? Exatamente. E nós conseguimos fazer, Marcão, com que isso se tornasse um case hoje no futsal brasileiro. Então, hoje o futsal de Joinville, ele é reconhecido não só pela equipe competitiva que ele tem, mas ele é reconhecido pela administração, organização, gestão. Toda a questão, gestão financeira, gestão administrativa, gestão do marketing, que hoje, com a questão das redes sociais, o impulsionamento, o engajamento que as redes sociais têm, então há uma preocupação dentro do próprio clube em trabalhar muito bem todos os investidores nesse sentido, e aí eu, como Crona, fico muito tranquilo, porque a gestão do futsal faz muito bem para a marca Crona, né? E eu não poderia deixar de colocar, Marcão, também um aspecto importante, foi que o Mário, né, o Juca, o Perim, que são os outros sócios, também me apoiaram muito nesse projeto. Né? Então, o Valdecir teve a ideia de nós começarmos nesse formato, mas o dinheiro não é do Valdecir. Né? Então, assim, no marketing esportivo, você não pode rasgar dinheiro. Exato. Você tem que, inclusive, ter um equilíbrio entre a paixão e a razão, porque você tem dinheiro investido e não é pouco. Né? Então, eu pude contar muito com o apoio deles também nesse sentido, para a gente fazer com que a marca crescesse através do futsal. Hoje não é mais o principal investimento da marca, mas é um pilar importantíssimo e que acabou migrando para outras modalidades. Acabamos hoje investindo no marketing esportivo em esportes individuais, com atletas individuais, com esporte coletivo. Acabamos de fechar, por exemplo, uma parceria com o Joinville Vôlei, que tem um projeto aqui capitaneado pelo Giovanni Gávio, que praticamente todos conhecem, aí, campeão Sim. olímpico, e trouxe o projeto ano passado para Joinville, foi campeão da Superliga B, promoveu a entrada do vôlei na Superliga A. Então, assim, Joinville, a cidade, está muito feliz com isso também, e a Crona também está presente nesse projeto. Então, nós ampliamos a nossa presença em outras modalidades, mas tudo começou pelo futsal, ainda é o esporte onde nós temos o maior investimento, e o futsal cresceu muito em termos de mídia nos últimos anos, né? Então, isso só fez bem para a marca. Não, e é um reflexo muito grande da Crona, de Joinville, de Santa Catarina, e você falou uma grande verdade. Às vezes o futebol de campo, ele nos remete à paixão, mas não nos remete à gestão. E aí você tem investimentos milionários, com bons jogadores, mas aí os bastidores desse processo todo deixam a desejar, porque ninguém tem a caneta, né? Aquela caneta que antigamente o comerciante colocava a caneta na orelha, né? Ó, tem caneta na orelha aí, ou seja, tem um empreendedor pensando nisso tudo sem a paixão, porque a paixão vai existir, né? Na beirada do alambrado, na beirada do campo, ficamos nós gritando. Eu ia falar, a gente fica se descabelando, eu não, porque eu não tenho cabelo, mas fica todo mundo ali só na paixão. E você teve essa expertise por ser marqueteiro também, imaginando que tudo isso poderia dar certo. E o resultado está aí. A Crona, com toda certeza, viu, amigo? Ela ultrapassa os limites do Estado, ultrapassa os limites do esporte, e o Brasil todo conhece. Foi fundada em 94 e, com a recente aquisição da Vicua, líder do segmento de torneiras de ABS, passou a contar com 5 unidades, 4 em Joinville e 1 em Marechal Deodoro. Produção sua é muito grande no Brasil todo, né? Sim, muito grande. Hoje nós passamos aí praticamente das 10 mil toneladas em termos de produção, né? E estamos em franco crescimento, né? Temos a recente aquisição que você acabou de informar aí da Vicua, né? E estamos muito próximos de iniciar também a nossa operação no Centro-Oeste, em Aparecida de Goiânia. Essa operação deve entrar agora no mês de outubro, provavelmente. É um mercado que, na verdade, nós precisávamos também de uma unidade que vai funcionar como produção de tubos e CD para todas as outras linhas, né, de conexões, acessórios.
Então, é um momento importante também, e é um marco, né, para a empresa agora em 2023. O primeiro, né, foi a aquisição da Víqua, e agora também, em breve, a operação de Aparecida de Goiânia também entrando aí para agregar ainda mais volume com a Crona. O portfólio seu, gigantesco. SKU tem de monte, né? Tem. Nosso portfólio, agora com a união da Víqua, nós vamos no grupo passar de 2.000 itens, né? Você tá brincando. Sendo 2.000 itens? mais de 2.000 itens. E com uma oportunidade muito grande, que entre esses 2.000 itens, né, com a aquisição da Víqua, nós vamos começar, a Víqua já operava, né, no setor de irrigação, né, nesse segmento tão importante para o nosso país, e então é uma oportunidade de nós ampliarmos a linha de produtos, vislumbrando toda essa oportunidade que esse mercado nos dá, né? Então, nesse portfólio aí tem uma boa linha de irrigação, que passa a fazer parte agora do grupo, já passou a fazer parte, e que nós também estamos trabalhando para ir implementando ela e oferecer uma solução também cada vez mais completa no segmento de irrigação. Olha que interessante, você então pega esse portfólio seu de conexões para água fria, água quente, esgoto, tubos e conexões, observa uma boa possibilidade no campo, além da cidade, vai para o campo, e um país continental como o nosso, você tem grandes possibilidades de a Crona aí em todo o território nacional, agora também no campo. Parabéns. Obrigado. E, na verdade, eu penso assim que nós, como empreendedores, os sócios aqui, se preocuparam muito nesse sentido, porque é importante a diversidade, né, em termos de negócio, né, você não ficar preso a um único negócio. Então, nós estávamos muito presos a tubos e conexões, né, então já vínhamos buscando oportunidades, né, analisando todas que vinham surgindo, e quando surgiu a questão da Víqua, nós participamos desde o primeiro momento concorrencial a adquirir essa empresa, né, e com sucesso conseguimos fechar a aquisição entre janeiro e fevereiro deste ano, assumimos a empresa agora entre maio e junho, então assim, foi importante, uma empresa que vinha sendo bem gerida pelas pessoas que estão lá, né, então estamos agora com o grupo fazendo todas as sinergias que são importantes e necessárias para torná-la ainda mais competitiva e daqui a pouco lançando mais produtos nesse segmento aí de torneiras, né? Porque então hoje a gente fala que estamos fortalecendo a nossa participação no segmento casa, decoração e jardim, né? Sim. Então nessa diversificação de negócios ela se torna muito importante. Número de colaboradores, até então 2.500 colaboradores. É muitas famílias correlacionadas à sua marca, hein? Sem dúvida, é uma responsabilidade muito grande, né? Não só nossa como sócios, mas os nossos gestores também em cima disso, né? E até porque a empresa tem, dentro daquilo que é a essência, trabalhar muito forte a valorização dos colaboradores, né? Não só como questão de remuneração, né, aliada ao mercado, mas também como um bom ambiente de trabalho para se trabalhar, para que as pessoas saiam de casa felizes em vir até a Crona trabalhar. Então, é muito forte isso dentro da Crona, foi desde o princípio algo que nós colocamos, né, que os 4 sócios já tinham no seu DNA, né, essa questão realmente de valorizar as pessoas que estão junto contigo. Nós temos a plena convicção do quanto as pessoas todas que até hoje participaram e ainda continuam participando conosco têm a sua colaboração para esse crescimento na Crona, nós não fazemos nada sozinhos, então o time é que te ajuda a crescer, o time que te motiva a se desenvolver, né, as pessoas que estão junto contigo, né, e principalmente também a equipe de vendas, né, eu sempre gosto de ressaltar, porque os nossos vendedores, eles fazem o papel, como a gente costuma dizer, do presidente da empresa, que é carregar a empresa nas costas, né, levando nossos produtos aí a todos os varejos do Brasil e atacados. Hoje são mais de 150 vendedores que nós temos. Agora, junto com a Víqua, passa a fazer parte aí mais de 300 vendedores dentro da organização, né? Então, é um número bastante grande de pessoas que estão no campo trabalhando para vender os produtos Crona e Víqua. Ô, Valdecir, a pandemia
né? Não só a morte, que nos ensina muito, mas a vida e a sobrevida. O que deixou de legado pessoal para você? Você acabou de citar um parceiro seu, um sócio seu, que infelizmente foi acometido, né, pela Covid, provavelmente. Mas o ensinamento comercial também deixa marcas nas empresas, deixou marcas nas empresas, né, de recuperação, de posicionamento de marca e de observação que o consumidor nos trouxe depois dessa pandemia, né? Sim, Marcão, é como você falou, né? Tem o aspecto saúde, né? E aí a gente separando isso, houve realmente esse momento das pessoas estarem em casa e perceberem do quanto valor tem o seu habitat, né? O quanto tem de presença na sua vida a sua casa, né? Então as pessoas começaram a ter aquela percepção do que está faltando na minha casa, né? Porque muitas vezes as pessoas passando o dia inteiro fora de casa trabalhando, chegava em casa praticamente à noite para jantar e dormir, né? Assistir uma televisão, um filme, uma série, assim por diante, cada um com as suas questões que mais gosta, mas assim, abriu uma condição diferente das pessoas avaliarem o seu lar, o seu habitat, né? Então, eu acredito que foi um momento importante nesse sentido. Nós ainda temos um determinado legado disso que aconteceu, as pessoas olhando mais para a sua casa própria. Também trouxe uma questão muito pro lojista na dependência de uma única marca, né? Muitos lojistas, em função da alta demanda, tiveram graves problemas, inclusive conosco mesmo, né? Porque foi um período realmente bastante complicado, a demanda cresceu absurdamente, então ninguém conseguia atender direito aos seus clientes. Mas eu acho que trouxe esse questionamento e eu posso dizer que nós abrimos muitos clientes depois da pandemia. Até porque no período da pandemia, para atender melhor os clientes que você já tem, nós suspendemos, inclusive, a entrada de clientes novos. Nós tomamos uma medida que ela foi mais drástica, mas, na verdade, ela foi necessária para atender bem os clientes que você já tinha. Até porque com esses mesmos você já tinha os problemas, né? Mas no pós-pandemia, nós tivemos uma oportunidade muito grande de novos varejos que já vinham tendo aquele sentimento que a Crona poderia ser um fornecedor importante de tubos e conexões e que eu não deveria, como lojista, ficar na mão de uma única empresa, né? Então, assim, até porque um momento desse pode acontecer novamente, ou eu tenho que me testar, porque essa outra marca, falando aí de Crona, né? A Crona oferece hoje, com certeza, a melhor relação custo-benefício para o mercado, em função da linha de produtos que ela tem e tudo aquilo que ela oferece como atributos, né, ela realmente é a melhor relação custo-benefício. Então fez muitos clientes aí que trabalhavam com marca única, se voltarem também a olhar para uma Crona, poxa, está no momento de eu colocar uma outra marca e essa marca eu quero que seja a Crona. Então isso gerou uma oportunidade muito grande para nós também no pós-pandemia e hoje a gente vem conquistando aí um mercado importante, mesmo numa economia que às vezes parece ainda estar um pouco travada, a gente vem sentindo que vem ganhando share por todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa equipe de vendas e de marketing também, com certeza. E essa sua comunicação reconhecida, né? Nos 7 anos em que faz parte do anuário Valor 1000, divulgado pelo jornal Valor Econômico, a Crona alcançou ótimas posições, graças a todo esse contexto, né, presidente? Exatamente, nós a cada ano estamos crescendo aí num percentual muito bom, né? Esse ano, por exemplo, eu gosto muito de falar em peso, né? Porque como houve deflação em termos de materiais de construção, aí nossos preços também tiveram deflação aí de janeiro para cá, então é mais fácil a gente falar de crescimento em peso, né? E em tonelagem nós estamos crescendo aí algo próximo dos 15%, então é um número, assim, realmente bem favorável para aquilo que vem sendo o ano de 2023, e eu acredito que a gente ainda vislumbra um crescimento desse número para mais, porque o mercado deve aquecer, provavelmente esse mês já devemos ter um mês, eu acredito que muito bom, e eu acredito que setembro até o final do ano aí a gente vai ter ainda uma proporção em termos de mercado bem representativo que nos faça crescer ainda mais este ano. E você comentou a respeito de setembro. Setembro, então, nós nos encontraremos no Ecomac Sul. A sua opinião a respeito do associativismo e da entidade Acomac, que agora se reúne no Ecomac.
Aí, Marcão, a Crona, eu posso falar por ela, né, desde o início. Por exemplo, vamos olhar como exemplo aqui a Comac de Joinville. Nós somos um dos parceiros aí fortes da Comac desde que a empresa nasceu. Tanto que, assim, eu sempre lembro, até os diretores atuais, né, alguns não estão mais no nosso meio, mas quando lá em 94 nós começamos, eu tive uma oportunidade, por exemplo, pela relação que eu já possuía da empresa anterior, com a Comac, eu tive a oportunidade de ir numa reunião da Comac com todos os associados, apresentar a nova empresa de tubos de Joinville, que era a Crona, né? Então, Entendi. e logo depois disso, lá por 95, 96, nós já nos tornamos parceiros da Comac, até porque aquilo que você já falou da nossa cidade tem uma representatividade muito grande. Então, o lojista Matcom aqui de Joinville é forte, é exigente, e a gente é um parceiro realmente com laços bem fortalecidos aí durante todos esses anos com a Comac, né? E aí, indo para a FECOMAC, indo para o ECOMAC Sul, tanto quanto a gente pôde estar presente, sempre estivemos presentes como patrocinadores do ECOMAC Sul, até porque nosso faturamento hoje na região sul em torno mais ou menos de 20%, representa o faturamento nosso sobre o faturamento Brasil. Então é muito representativo, né? Nós crescemos no sul, começamos aqui, né? Começamos em Joinville, começamos em Porto Alegre e começamos em Curitiba. Foram as 3 praças onde a Crona começou a fazer o trabalho de vender os seus produtos. Então, isso foi. Então, o que o Sul tem para a gente é muito importante. Não que as outras regiões não tenham, né? Até porque quando em 2012 nós inauguramos a nossa fábrica lá no Nordeste, também passamos a ter um apoio fundamental dos lojistas do Nordeste, porque começamos a pulverizar mais no Nordeste, né? Mas o Sul, realmente, a gente tem um carinho muito grande, né? Além da empresa estar no sul do Brasil, né? A sua matriz, todos esses laços que nós criamos com os lojistas e aí com o associativismo, tá? Fizeram com que a gente realmente tivesse sempre presente. Então, para nós, com certeza, é um prazer e uma satisfação muito grande participar do ECOMAC Sul mais uma vez. Que maravilha. Ô, Valdecir, o tema desse ano é desafios, tendências e oportunidades. Subtema: relacionamento como estratégia e inovação como prioridade. Sua opinião sobre esse tema e o subtema? Eu acho assim, um tema especial e foram muito felizes, né? A comissão organizadora no tema que escolheu. Eu acredito sim, os desafios, principalmente para o varejo, né? Que é o encontro de varejistas, buscar dentro do relacionamento físico, da venda física, o quanto ela continua sendo representativa, o quanto ela continua tendo peso na questão de você fazer o teu cliente, né, o teu consumidor, entrar na loja, ser bem atendido, ter os produtos que ele está procurando, porque assim que a pandemia se acabou, né, ou seja, no período pós-pandemia, todas as estatísticas nos trazem aí, mais uma vez, de que o consumidor prefere ir na loja e escolher os seus produtos de Matcom, tá? Seja de acabamento, seja material básico. Por quê? Porque o relacionamento continua sendo extremamente importante, né? Então, eu acredito que esse é o grande desafio, fazer com que a tua loja seja preferência, até porque a competitividade existe, a concorrência existe, ela é saudável, e ela precisa ser muito bem trabalhada nesse sentido. Esse foco, eu acredito que é muito importante. O e-commerce está aí, vai com certeza crescer também, mas a gente já percebe pelas estatísticas que voltou a crescer o comércio dentro das lojas. A representatividade das lojas de bairro é outro aspecto que percentualmente a gente vê a importância que as lojas de bairro têm, porque quanto mais próximo do consumidor, menos ele precisa se deslocar, né? Ele não precisa pegar um Uber, não precisa pegar um transporte coletivo ou coisa assim para ir para a loja escolher o material de construção que ele quer. Seja de decoração, seja revestimento, seja o material básico que ele está precisando para uma reforma, e até porque ele conhece, por exemplo, assim, o seu João, dono do material de construção, eu vou comprar lá com o seu João, que o seu João é meu amigo, o seu João já sabe como eu preciso pagar, as condições que eu tenho. Então, a facilidade faz com que o consumidor opte ainda num grande percentual para buscar
a sua solução nas lojas de bairro, né? Então, eu acho que isso é desafio, atender bem, para que você consiga ter esse cliente como fiel a você, e também é uma oportunidade ao mesmo tempo, né? E a outra oportunidade, aí eu digo, não só para o varejo, como para a indústria, continua sendo, sem dúvida, o déficit habitacional que a gente tem no país, que está beirando aí os 7 milhões de moradias. Se você analisar o percentual de domicílios que ainda não tem banheiro nesse país, até mesmo em estados desenvolvidos, como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, nós temos regiões do interior, regiões rurais, que ainda não têm banheiro no seu domicílio. Então, a oportunidade que nos gera tudo isso é muito grande, né? Então, é o governo fazer o trabalho bem feito. Eu acredito que aí vem a outra oportunidade, que é, com a tendência de queda de juros, a gente também vai ter oportunidade importante de ter o crédito imobiliário voltando a patamares de taxas de juros mais decentes, mais coerentes com o poder de renda que existe. Exato. Então, eu vejo assim, por aquilo que, na verdade, está o tema, né, eu acredito que esse é o cenário que a gente olha para frente, né, e para o presente também. Você é sempre um otimista. Ah, sem dúvida. Não consigo acordar um dia, não seja com otimismo. Fazer o problema ter alguma solução, né? Eu acredito que isso é algo que está comigo, né? E como comercial não podia ser diferente, né? E todas as pessoas que trabalham comigo já sabem desse otimismo. Eu sempre vejo que os desafios geram oportunidades, nós precisamos estar muito atentos ao mercado. A área comercial eu adoro justamente por isso, porque é uma área muito dinâmica, né? Ela não tem parada, cada dia é um dia diferente, é com diferentes situações, nunca é igual, né? É um cliente diferente, é um problema diferente. Então, eu sou demais otimista aí, principalmente com o nosso país, né? Eu tenho um otimismo muito grande aí, por essas oportunidades que eu te falei, Marcão. Eu vejo que a Crona está muito inserida nessas oportunidades que vem surgindo, ela está crescendo em cima disso, novamente falando, por ser a relação custo-benefício melhor oferecida ao mercado, nos gera muita oportunidade e a gente tem que estar otimista todos os dias. Crescer com esse Brasil que tem muito para crescer, não é? É isso mesmo. Que maravilha. Valdecir, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, muito obrigado por expor a sua força de vontade, o começo muito simples de amigos que, imbuídos de muito conhecimento, cada um no seu segmento, se uniram e transformaram uma marca que pode ter sido escrita até num papelzinho de bar, né? Porque essas coisas, quando acontecem de uma forma muito simples, né? Você fica ali rabiscando, batendo um papo, tomando uma cervejinha, um refrigerante, dizendo, quem sabe um dia a gente não tem a nossa marca no país todo. E isso aconteceu. Aconteceu pela forma abnegada de todos vocês, de muita dedicação, de muito trabalho, esse investimento para lá de acertado que você fez no esporte, que é uma relação muito importante, muito interessante, e que hoje é um case nacional. Obrigado pela sua atenção e com toda certeza a gente vai se encontrar lá no Ecomax Sul, viu? Com toda certeza. Marcão, eu que agradeço, né? E acho que foi muito importante você relevar justamente esse aspecto aí, né? Como empreendedores, né? Não gostaria de deixar de fora, como falei para você, né? Como o Mário foi o precursor e hoje está conosco o Tiago Borba, né, que é o filho do Mário, está junto conosco, representa a família e é o acionista, junto com o Perim, o Juca, né, nós realmente começamos, né, e estamos cada vez mais imbuídos, né, de justamente as pessoas entenderem, né, como a empresa começou, quais foram os fundamentos, quais são esses valores, para perpetuar eles, que tão bem tem feito para a Crona e para todos os seus colaboradores. Aproveitar o podcast aqui também para agradecer a todos os nossos colaboradores de todas as áreas, né? Porque são as pessoas que, na verdade, nos movem e as pessoas que nos ajudam a crescer, independente da área, cada um tem o seu papel de demasiada importância nesse crescimento da Crona. Tá? E muito obrigado aí pela oportunidade também de estar batendo esse papo com você, foi realmente muito legal. Tá? E desejo sucesso para você também, Marcão. Foi um prazer estar contigo aí. Maravilha, muito obrigado. Valdecir Kortmann é o homem que
amante do futebol de salão, fez com que o marketing esportivo também, além de muitas outras ações, mas muitas outras ações, tivesse a Crona como essa marca expoente em todo o país. Muito obrigado, Valdecir, muito obrigado a Crona, e a gente se vê lá no Ecomax Sul de 1 a 3 de setembro. Até lá.